Bom dia, você que me assiste nesta manhã. Eu quero que Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 1, 5, a parte B do versículo 6 e o versículo 14. Começamos o versículo 1 dizendo: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. O versículo 5 diz assim: Mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito de Deus, a justiça pela qual esperamos. Mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito, ou pelo Espírito de Deus, pela orientação do Espírito Santo de Deus, né? Nós aguardamos a justiça pela qual esperamos. E a parte B do versículo 6 diz assim: o que importa é a fé que opera pelo amor. Né? A fé que temos em Deus opera pelo amor que Ele tem para conosco. E aí nós vamos entender, né, no versículo 14, o que este amor pode produzir. Diz assim: toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, no que lemos, nós entendemos que nós somos livres em Cristo Jesus. Por isso, o título dessa meditação nossa hoje é: Em Cristo eu sou livre. Em Cristo eu sou livre. Você não precisa só dizer isso de boca para fora. Você tem que engolir estas palavras para que elas estejam bem dentro de você. Em Cristo eu sou livre. Mas quando vier as tentações, vierem as provas, vier as ofertas erradas que não são de Deus, as opressões que não vêm de Deus, então você vai poder afirmar, tendo isso na tua mente, no teu coração: em Cristo eu sou livre. O apóstolo Paulo escreveu essa primeira carta dele aos Gálatas, né, das 13 que ele escreveu, essa foi a primeira que ele escreveu, com essa preocupação para dizer a eles o que está acontecendo. Vocês respiravam liberdade, aprenderam liberdade, estavam caminhando bem, correndo muito bem. Quem vos impediu de correr tão bem como vocês corriam? Vocês estavam unânimes num só propósito e agora os vejo empalidecidos. Eu vejo vocês pasmados, eu vejo vocês com medo, querendo voltar aos princípios de coisas que não são convenientes mais a vocês e que nunca foram convenientes a vocês. Então, entendam isso. Cristo vos libertou para que vocês gozem da liberdade. É o que diz no versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, mas estão tentando oprimir vocês, estão tentando criar regras que não são para vocês. Então o apóstolo Paulo insiste nisso. Mas estas palavras de Paulo aos Gálatas parecem que refletem bem aos nossos dias. Nunca se criou tantos dogmas, tantas regras, tantas maneiras de se santificar, tantos jeitinhos de santificar, e haja visto que alguns pregadores até dizem: para você ser abençoado, você tem que fazer como eu faço. Mas como assim? Deus te chamou com um propósito, Deus te chamou com uma maneira de viver, Deus te chamou com uma vocação, e por que eu tenho que imitar você para ser abençoado? Sendo que Deus também me chamou, que Deus também me resgatou. Jesus não só morreu por aquele, Jesus morreu por mim também. Jesus deu sua vida não só por aquele, mas deu sua vida por mim também. O preço que foi pago por aquele foi pago por mim também. Então, a minha vida com Cristo é que conta para mim e para minha salvação, para o meu viver diário. Então, Cristo libertou o outro, mas me libertou também. E eu não tenho que imitar o outro, eu tenho que viver no que nós acabamos de ler, orientado, guiado,
com o Espírito Santo de Deus dentro em nós. Lembrando que, se andamos movidos pelo Espírito, devemos lembrar também que ele é santo. Se lembramos que o Espírito é santo, então, na nossa maneira de viver, devemos ser santos, fugir dos pecados, porque Jesus já morreu uma vez por todas pelos nossos pecados passados. O pecado que você comete agora, você comete de forma consciente e você estará lançando na cara de Cristo que você pode viver como você quer viver, da maneira que você quiser viver, que você não pertence a ele. Mas a vida do cristianismo é diferente disso aí. A vida do cristianismo é: ele morreu para os meus pecados, para que eu viva agora para ele. Foi o que afirmou Paulo nas suas cartas. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se eu morri com ele, na cruz, se eu fui crucificado com ele na cruz, eu também ressuscitei com ele. E isso eu provei através do meu batismo. Quando saí das águas, eu estava dizendo: eu estou ressuscitando. A vida que agora tenho é uma vida em Cristo Jesus, para Cristo Jesus, para a honra e glória de Jesus. Então, nós precisamos entender isso. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. E pelas suas pisaduras é que fomos sarados. Deus o feriu, foi por mim e por você. Agradou a Deus moê-lo por mim e por você, para que nós tivéssemos vida em Cristo, para que nós tomássemos a decisão seguinte: se ele pôde morrer por mim, eu posso viver para ele. Então, isso é uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quando o pecado vier, você está em nova vida. Você já não é mais escravo do pecado. Quando a oferta maligna vier, você está em nova vida. Você já não é mais escravo dessa oferta. Quando as pessoas tentarem te oprimir, quem te libertou é Cristo. Não adianta a pessoa jogar maldição na sua vida, mesmo que seja um pastor, dizendo: se você fizer isso, você não será abençoado, você será amaldiçoado. Corra para a palavra de Deus, pois em Cristo Jesus é que temos vida eterna. Os pastores estão aí para guiar o rebanho, mas não foram eles que morreram pelos rebanhos. Não foi eles que ressuscitaram pelos rebanhos. Não foi eles que carregaram a cruz pelos rebanhos. Foi Jesus Cristo que carregou. Então, tanto nós quanto eles devemos viver uma vida santa diante de Deus, mas segundo, não há regras, segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta. O Espírito Santo de Deus, ele nos orienta, ele nos dirige, ele nos mantém presos. A Bíblia diz que nem saber orar nós sabemos. Quem nos ensina a orar é o Espírito Santo de Deus. Ele coloca palavras nas nossas bocas. Mas aquilo que nós não podemos expressar, ele, com gemidos inexprimíveis, ora por nós diante de Deus. Então, você sabe a importância que você tem na presença de Deus? Você sabe a importância que você tem, quando Cristo vive em você? Lembre-se de uma coisa: nada que você fizer, você pode pegar todo o teu dinheiro e dar à igreja. Pode pegar todos os teus bens e dar à igreja. Você pode fazer qualquer forma de sacrifício, que isso não te levará a Deus. A única coisa que te leva a ter uma vida eterna e viver na presença de Deus é a morte sacrificial de Jesus. É o sacrifício que Jesus fez por você. Ele te comprou com alto preço. Ele pagou pelos teus pecados e pelos meus pecados. Então, o que eu tenho que fazer é só reconhecer que sem Jesus eu tenho uma vida de miséria. Mas em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, porque o Espírito Santo dele habita em mim. O Espírito de Cristo habita em mim. Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. E se eu vier a morrer por amor a ele, isso para mim é ganho da vida. E se eu viver servindo a Jesus, eu estarei no lucro, porque eu terei direito de ir morar com ele para sempre. Mas ele não me desamparará nesta vida. Então não tema nada.
E no versículo 14 diz assim: se você entender o quanto Deus te amou, você vai amar mutuamente um ao outro. E esta é a única lei, esse é o mandamento que devemos guardar, que devemos amar uns aos outros como amamos a nós mesmos. Você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Né? Então, nós devemos falar para as outras pessoas a condição que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, a condição que Ele deu a sua vida para salvar as nossas vidas. E então estaremos propagando o reino de Deus e muitas pessoas irão para o céu conosco, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor da vida delas. Pregue a palavra de Deus, viva a palavra de Deus e seja feliz, e você poderá dizer exatamente: em Cristo eu sou livre. Diga isso no teu coração e viva como se Cristo estivesse e está vivendo em você. A vida que agora você tem em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e família. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você.